Meus amados, queria gravar aqui com vocês mais um vídeo com o tema Você tem que querer. O que é querer? A palavra. O que significa isto? O que é? Diz assim, o que é querer? Diz assim, ó. Querer é a expressão e o desejo e a vontade e a intenção de algo. Se você tem a intenção ou querer servir a Deus, você serve. A decisão é sua. Você que faz isso. Ninguém te empata. Ninguém te impede. Quando Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, quando ele disse aquilo, vinde a mim, vai se você quiser. Se ele te chamar, você vai se você quiser. Você tem suas decisões. A Bíblia diz que, lá em Gênesis 3, que quando Deus disse para Adão e Eva, do fruto não comereis. Se vocês comerem aquele fruto ali, vocês morrerão. Mas Deus sabia que ia acontecer. Mas ele pegou, Adão e Eva comeu do fruto que não era para comer. Né? Porque foi uma decisão deles. Se eles quisessem falar, não, jamais vamos fazer isso porque Deus avisou. Deus deixou eles ao critério, né? Então, o que é querer? Então, você tem que querer. Se você quer ser um cantor, você é. Se quer ser um pregador, você é. Se você quer uma profissão, você fala, eu quero ser um caminhoneiro, você é caminhoneiro. Ah, não, vou trabalhar de coletivo, você vai ser o trabalho de coletivo. Ah, não, eu vou ser furador de poço, você vai ser um furador de poço. Não, eu vou ser o vendedor. Então é você que escolhe tudo isso. Deus deixou a escolha ao homem, a decisão do homem. Então nós vemos aqui na palavra de Deus a história de Zaqueu, que Zaqueu já ouvia falar aqui em Lucas 19, do verso 1, uma história conhecida. Mas se você analisar a história de Zaqueu, ele já começou a pensar o desejo de ter um encontro com Jesus e conhecer Jesus. Isso foi um desejo dele. Se ele não quiser, ele não ia. Mas ele propôs, disse, não, eu tenho que ver este homem. Mas como a Bíblia diz que ele já sabia que a multidão era imensa, ele não poderia jamais, né? Essa multidão imensa, ele não poderia chegar perto de Jesus, porque onde Jesus ia, a multidão era grande. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, tocou nele naquele momento, Jesus parou e disse, alguém me tocou. Os discípulos diziam, mas como pode alguém tocar, mestre? É uma multidão muito imensa, né? Não tem como pode? Mas aconteceu, Jesus disse, alguém me tocou, de mim saiu poder, saiu virtude. Aí a mulher se aproximou e disse, foi eu que toquei, Senhor. Foi eu que toquei. E Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Entendeu? Então por quê? Porque ela queria. Aquela mulher já tinha procurado os médicos, a medicina, tinha corrido atrás de muitas coisas e não conseguiu nada. Mas ela quis e seguiu a Jesus. Mesmo com dores, mesmo sofrendo, mesmo gemendo. Mas ela chegou diante de Jesus, tocou nas suas vestes e foi curada naquele momento. Porque ela quis. Né? Porque ela quis. Então aqui na Bíblia, aqui Lucas 19, a história de Zaqueu, ele já sabia da história de Jesus, ele via falar, disse, não, eu tenho que encontrar esse homem. Ele desejou, ele quis, ele disse, eu sou baixinho, eu sou pequeno, mas como eu vou fazer? Ele disse, não, ele vai passar ali, eu vou subir naquela árvore. Mas quando ele planejava tudo isso, Jesus já estava sabendo quem era Zaqueu, sabia do seu desejo, sabia da sua vontade. Aí a Bíblia diz que quando chegou lá em cima, que ele estava sentado, Jesus chegou embaixo e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Muitas pessoas se admiraram, falaram, mas vai dormir na casa dele? Por que vai dormir na casa de Zaqueu? Cara pecador, ladrão, cobrador de imposto, um homem ruim. Mas quando o povo pensava e falava, se você ler o contexto, a Bíblia diz que Zaqueu dobrou o seu joelho e disse, Senhor, me perdoe. Tudo que eu tenho pegado, tudo que eu tenho roubado, tudo que eu tenho feito, eu vou dar o dobro aos pobres. Todo mundo admirou quando viu aquilo. Eu vou dar ao dobro aos pobres, aos necessitados. O povo diz, uai, mas o que é isso? O que ele está falando? Não sei, está dizendo que vai devolver. Aí Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Porque ele quis. Se você quiser mudar de vida, depende de você. Se você quiser largar a prostituição, a mentira, as coisas erradas, a maconha, viu? Depende de você. É só você querer e chegar a Cristo. Quando você chegar a Cristo, Ele vai te perdoar os teus pecados. Ele vai mudar a sua vida.
Aí ele muda a tua vida, ele te perdoa, mas sempre vem algumas lutas. Mas ele está ali contigo para te fortalecer. Ele está ali com você para te dar vida. Ele está ali com você para te restaurar. Ele está ali com você para participar junto. Então Zaqueu foi um que se transformou-se diante de Deus, diante de Jesus. Se transformou diante do Senhor. É querer. Você vai lá para João 20, verso 27, você vai ver a história de Tomé. Tomé era um cara que estava na mesa, participava da ceia, ouvia os sermões com Cristo, andava com Cristo, né? Participava. Mas o verdadeiro evangelho nunca tinha entrado na vida dele. Não. Tomé nunca tinha sido convertido. Ele via tudo aquilo. Assim está cheio de pessoas. Pregam, falam, cantam, gritam, pulam, mas o verdadeiro evangelho nunca alcançou. Nunca entrou na sua vida. Nunca participou de nada. Uma certa vez eu estava em São Paulo, eu estava na casa de um irmão lá. Aí chegou uma pessoa e falou assim: minha esposa é uma benção, minha esposa é um canal, minha esposa é ganhadeira de alma. E eu só ouvindo, né? E ele falava pro outro irmão: é ou não é? O irmão dizia: é verdade. Aí eu peguei e falei para ele assim: tua esposa não é nada, não tem nadinha com a esposa. Ah, você não pode falar isso que você nunca viu minha esposa. Eu digo: não, nunca vi mesmo não, leva na igreja para Jesus destrinchar ela. Aí ele ficou falando, depois falei: não, leva na igreja. Não, vamos lá em casa. Aí eu resolvi ir na casa dele, eu e mais esse outro irmão. Chegamos na casa dele, chegamos lá, a gente sentou, ela começou a conversar, a contar a história, que era ganhadora de alma, que era isso, que era aquilo, entendeu? Quando terminou, eu falei: a senhora tem Bíblia? Ela falou: tem. Abra sua Bíblia lá em João 8:44. Aí quando eu falei isso para ela, né? Ela abriu e lá está escrito que aquele que mente é filho do diabo. Que o diabo nunca se firmou na verdade. E quem mente é filho do diabo. Está escrito lá em João 8:44. Quando ela leu, ela disse: como é que você fala isso? Você está falando que eu estou mentindo? Eu digo: mentindo muito. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu falei: deixa eu terminar. Ela ficou brava. Aí eu peguei e falei para ela: deixa eu terminar, falar com a senhora. Falei: ó, presta atenção, tem 2 demônios lutando para matar você. Um demônio está aqui dentro do quarto, tá? A senhora está com a pitula, um veneno dentro da pitula na água. E um demônio manda você tomar o veneno na pitula e o outro demônio manda você ir para a rua para o carro te matar. Um demônio fala: vai para a rua, o outro fala: não, vem para cá. Não, vai para a rua. Não, o outro já vai tomar o veneno. O outro fala: não, vai para a rua. 2 demônios lutando. Aí ela falou assim, o marido dela falou: como é que é esse negócio? Ela falou: é verdade o que o irmão está falando. O veneno está bem aqui dentro. Ele foi lá dentro do quarto e trouxe o veneno numa pitulazinha na água e mostrou para nós. Entendeu? Então tá cheio de pessoas, irmãos, que não são convertidos, não tem conversão, né? Por isso que Jesus disse em João 19 lá, né? Fala sobre a videira: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, lança-se e joga fora. Então tá cheio de pessoas que não dão fruto. Tá cheio de homens, pastores, crentes que não tá dando frutos. Então aí, né? Por isso que Jesus falou do joio, sobre o joio, né? O cabo foi lá, jogou a semente no meio. O lavrador chegou e disse: como é que vamos fazer? Vamos arrancar tudo. Ele disse: não tem como, deixa na colheita, né? Então você tem que querer. Se você não quiser, você não muda a sua vida. Foi o que aconteceu. E Tomé era um desses. Participava, mas não tinha mudança. Participava, mas não era um crente. Aí um dia as irmãs foram lá, Marta, Maria, os outros foram lá no sepulcro ver, porque Jesus disse que ao 3º dia ia ressurgir dos mortos, e foi. Quando chegou lá não estava mais Jesus. Não estava mais Jesus lá, né? E elas começaram a procurar, chorar, se lamentar. Aí veio um para falar com ela, ela achou que era o zelador. Aí Jesus se identificou para ela. Aí disse: vai e diz aos meus discípulos, né, que ficar em Jerusalém, que até que do alto seja revestido de poder. Elas correram. Chegou lá, estava todo mundo reunido. Ela disse: nós vimos o Mestre, nós vimos o Senhor. E outros se alegraram, outros creram, mas Tomé disse: se eu não ver os sinais
dos cravos nas mãos e o lugar do lado furado, jamais vou crer. Falou dessa forma. Quando eles estavam conversando, Jesus entrou e chegou: Pai, seja convosco. Aí naquele momento, Jesus chegou para Tomé e disse: Tomé, veja minhas mãos, veja os meus pés, vê o meu lado, coloca a tua mão aqui do meu lado. Aí naquela hora Tomé se curvou e pediu misericórdia. Aí Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Está cheio de pessoas hoje, não crê nos dons, não crê na palavra, não crê em nada, tem um conhecimento, mas por dentro é vazio, né? Não estão preparados para nada. Quando chegar as lutas pequenas, as pessoas se humilham, coisas pequenas, as pessoas se afastam, né? E quando vêm as grandes, será que estão preparados para resistir? Então Tomé naquele momento se curvou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente, né? Pedro foi um. Você lê a Pedro, você lê a história de Pedro, você vai ver que Pedro foi um homem que Jesus disse que eles negariam ele. Pedro disse: jamais, Senhor, faça isso não. Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? Aí de repente Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, Pedro saiu. Aí uma jovem lá, uma mulher, viu ele e disse: tu não é um deles? Ele disse: não conheço esse homem não, não sei nem quem é, nunca vi. Aí depois, lá na frente, ele viu outro, falou a mesma coisa, disse: não sei quem é esse homem não. Quando ele negou Jesus, 3 vezes o galo cantou. Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e Pedro foi chorar amargamente, né? Porque tem que querer. Se você quiser mudar, você muda, mas a decisão é sua, não é de mais ninguém. A decisão, quem faz, somos nós, né? E Pedro chorou amargamente naquele dia. Então, meus amados, você tem que querer. Se você quiser, você vai longe, mas com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo, com a presença da misericórdia do Senhor, né? E nós vemos muitas pessoas dessa forma aqui. Quando Jesus disse: vinde a mim, você vai se você quiser, repito, não adianta esforçar, não adianta falar: não, você tem que ser crente, você tem que servir a Deus, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, é você que tem que fazer a sua parte, porque Jesus já fez a dele, né? Jesus Cristo já fez a dele, né? Então nós vemos aqui, né? Tem muitas pessoas que dizem que o demônio não pega crente, nós somos libertos, nós somos comprados. Está enganado, irmão. Uma certa vez Pedro estava lá e Jesus disse para os discípulos: eu vou ser morto, ao 3º dia eu vou ressurgir dos mortos. Pedro disse: jamais, Senhor, vai acontecer isso. Os outros falaram: não, Pedro está certo, o mestre não vai morrer não. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não compreendeste as coisas espirituais e sim as coisas materiais. Quando Jesus disse isso, os discípulos pensaram: ai, Pedro endemoniado? Porque não entendia o mundo espiritual, irmão. Não entendia. Você vai para a história de Ananias e Safira, quando eles estavam lá, Ananias e Safira, eles venderam propriedades, né? Naquela época tinha as contribuições, e aí ele sentou mais a Ananias e Safira, a esposa, e disse: como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos levar tanto, vamos falar que vendemos por tanto e ficamos com tanto. E quando terminou isto, eles foram. Lá primeiro foi Ananias, né? E Ananias entrou, falou, conversou, tudo. Aí Pedro disse: tu não está mentindo a mim, tu está mentindo ao Espírito Santo. Então tu vai morrer. E ele morreu. Veja só o que é a unção na vida do homem. Veja só o que é o poder da presença de Deus na vida do ser humano, quando ele dá lugar e quando ele quer, né, fazer algo para Deus. E Ananias morreu. Safira entrou, mentiu, morreu também e foi levado. Olha que autoridade. Irmãos, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, nós damos lugar a Cristo, até os nossos ossos, nosso corpo é purificado e tem unção nos nossos ossos. Quando Eliseu morreu, foi sepultado, a história diz que vinha um camarada na estrada e quando de repente houve uma briga, uma confusão, pegaram esse cara, mataram o cara, disseram: nós vamos jogar. Aí ia passando, tinha a cova lá de Eliseu, jogaram em cima da cova de Eliseu.
o caba morto. Quando o cara bateu lá, ele reviveu a vida. Sabe o que é isso? Unção de Deus. Quando você dá lugar a Deus. Agora, quando você não dá lugar, você pula, você grita, você fala, você esperneia, conta história, faz tudo isso, mas no fim é a mesma coisa. Só palavras. Não tem unção, não tem autoridade, não tem virtude. Uma certa vez eu estava na igreja de um pastor e ele me apresentou uma irmã e disse: ó, irmã Urias, essa aqui é missionária. Eu disse: que maravilha, rapaz, uma missionária é. Que benção, isso é bom demais. Tudo. Só que quando eu olhava para ela eu não via nada, porque quando você olha pelo mundo espiritual você vê as coisas diferentes, né? Missionária, beleza. Aí eu falei para ela: posso falar a verdade para a senhora? Ela pode. Falei: a senhora não tem Jesus, a senhora nunca teve Jesus, nunca mudou de vida de maneira alguma, vou ser sincero. Ela falou: ah, mas por que você fala isso? Deixa eu te falar, tu só não mata a tua família porque Deus tem dado o livramento. Quer o exemplo? Ela falou: pode falar. Eu digo: você sai o pastor para evangelizar, o pastor e a esposa dele. Quando o pastor caminha na frente, mas a esposa um pouquinho, tu pensa assim: por que eu não mato esses dois? Ela falou: é verdade. Aí o pastor da igreja falou: como é isso, hein? Eu digo: isso é um espírito maligno. Aí nós oramos, e ela caiu por terra, oramos, Jesus libertou ela. E eles ficam assustados. Entendeu, irmãos? Uma certa vez, há muito tempo atrás, meu irmão falou um dia para mim assim: olha, tem um pastor aí que está pregando, o homem prega, o homem tem palavra, o homem tem mensagem. Eu falei: só conteúdo, história bíblica. Só história bíblica, conteúdo. Não tem a presença de Deus. Porque pregar é moleza. Contar a história hoje está fácil. Sermão, você prepara um sermão aí, você prega bonito. Mas ter unção, ter temor, ter amor, ter a misericórdia de Deus é outra coisa. E esse pastor chegou lá e tudo, eu fui conversar com ele, falei: então você está pregando? Ele disse: estou. Você está pregando história. Falei para ele: só história, você não tem Jesus, você está vazio. E comecei a conversar com ele, e quando eu comecei a falar para ele no mundo espiritual, ele começou a tremer as pernas, tremer os braços, e falou: eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. E começou a se tremer, eu falei para os outros: segura o homem. Quando um pegou de um lado do outro, ele amoleceu o corpo, saiu arrastando ele assim, colocou lá, né, numa cadeira. Aí eu pus a mão no ombro dele e falei: Jesus, tu ama ele, só não ama o que ele faz. Libera ele agora, em nome de Jesus, toda a maldição. Ele voltou nele e disse: que é isso? Que é isso? Eu falei: não, isso é o mundo espiritual, que você não conhece. Então, meu irmão, viver para Cristo, o mundo espiritual ele é lindo quando você quer viver ele. Quando você quiser viver o mundo espiritual, você tem que querer isto. E para você querer isso, você tem que abrir o coração. Para você querer isso, você tem que abrir a mente para Cristo. Abrir a mente para o Senhor. Então, neste momento, eu quero dizer a vocês: se você quer, muda de vida. Larga as coisas erradas. Larga o pecado, a mentira. Lute pela sua vida, pela sua salvação. Lute pelo reino dos céus. Jesus disse que o reino dos céus é tomado por esforço. Se você não tiver esforço, você não vai, meu irmão. Se você não tiver vontade, você não vai. Você pode ouvir a melhor mensagem, você pode ouvir a melhor pregação, você pode ouvir o melhor conteúdo, você pode ouvir os melhores sinos, você chora. Eu lembro disso, uma certa vez meu pai pastoreando, e quando meu pai estava pastoreando, chegava aquelas pessoas na igreja, aí dizia: canta esse hino da harpa, aí todo mundo cantava, ele chorava, os irmãos diziam: vai aceitar, e eu dizia: vai nada, tinha só emoção na alma, chorava ouvindo o hino. Quando terminar, disse: não, canta de novo. Os irmãos cantavam de novo. Ele não aceitou Jesus. Terminou o culto, foi para casa. Entendeu? Porque só sentia emoção na alma, sedenta, mas não tomava posição com Deus, posição com Cristo. Assim está hoje. Muita emoção, né? Muita emoção, muito choro, muita coisa. E uma coisa eu digo a todos, irmãos: Satanás, ele não brinca em trabalho. E quando você procura fazer algo para Deus, vem as tribulações para nós. Vem as lutas na família, enfermidade, no trabalho, inveja. Vem muitas coisas para nós. Você olha para Jó, no livro 1 de Jó, você vai ler lá. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus. Satanás foi lá e disse: epa, esse homem é abençoado porque tu dá tudo para ele. E aí, o que vai fazer? Tu dá tudo para ele, rapaz. Tira o que ele tem.
Jó lançou um desafio, Satanás lançou um desafio contra Jó. Satanás lançou um desafio contra Jó. Só que Deus confiava e sabia da fé de Jó. Deus sabe quando tu crê, Deus sabe como tu acredita, Deus sabe se você é fiel, Deus sabe se tu está fazendo a obra por amor, Deus sabe se tu está fazendo as coisas por fazer mesmo, só para se representar. Então ele lançou esse desafio, Satanás. Aí Deus disse, vai lá, tira tudo que é dele, mas poupa a sua vida. Foi tirando tudo que era de Jó. E mesmo assim Jó não foi derrotado. E você lê a história de Jó, lá na frente está Jó rico de novo. Então Satanás ele guerreia contra nós. Quando você procura fazer a vontade de Deus. Então se você quer, você tem que querer. Se você não quiser, você continua sendo a mesma pessoa frio, a mesma pessoa fraco, sem fé, sem confiança. A mesma pessoa aí só canta, pula, grita. Já vi muita gente assim, fala, mas é só conteúdo. Por dentro é vazio. Então, meus amados, vamos despertarmos. Vamos querer a presença de Deus. Vai chegar o dia, está chegando o dia de que você não vai poder pregar, não vai poder orar, não vai poder ler Bíblia, não vai poder mais o que a Bíblia tem que se cumprir, o que você queira, o que você não queira, mas vai ter que cumprir. Então acorda em nome de Jesus. Se você quer, chega a Cristo. Você quer, chega a Ele. Você quer, se aproxima dEle. A Bíblia conta a história de um homem, Mateus 8, verso 1, do homem leproso. Estava separado da família, vivia lá pelos sepulcros, pelo mato, para dentro das montanhas. E Jesus foi naquela cidade e subiu ao monte. Quando Jesus vai descendo o monte, ele se aproximou e disse, se queres, pode tornar-me limpo? Ele só falou, se queres. Ele não falou quero, não. Ele falou se queres, Jesus quisesse. E a Bíblia diz que Jesus foi e tocou nele. E ele foi curado. Né? Repito para vocês aqui, ó, Mateus 10, verso 1, diz, chamou seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar toda a classe, enfermidade e todo o mal, tudo. Se você crer, você vai ver curas divinas, paralítico andar, cego ver, tumor sumir, as enfermidades, porque foi Jesus que falou. Foi Ele que deu essa autoridade. Só depende de você querer. E se você quiser, é só chegar a Ele e se curvar diante de Cristo. Então, meus amados irmãos em Cristo, que Deus os abençoe. Que Deus venha nos despertar, que Deus venha ter misericórdia de nós, que Deus venha cada dia mais nos iluminar o seu caminho, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Continua orando, continua clamando, continua buscando, falando de Cristo, falando de Jesus, e que Deus os abençoe, e que esta palavra possa te edificar, para a honra e glória e louvor do teu nome. Se você quiser ver algo estrondoso, estou por aqui. É só entrar lá no privado, me chamar, que eu estou à disposição para que nós possamos ver a mão de Deus agir pelo poder da fé e pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.